Prezados companheiros, irmãos, perante nosso Pai, aqui me encontro novamente com a simples finalidade de passar, falar, ler alguns conhecimentos a respeito de espiritualidade. Estamos no momento estudando, falando sobre obsessão, que é um problema não nosso, mas mundial. Todos passam por esses problemas, sejam ricos, pobres, inteligentes, ignorantes, feios, enfim, seja qual a posição que a pessoa tiver. É muito duro, é um sofrimento muito grande e requer que esses nossos irmãozinhos sejam ajudados. Para isso, estamos passando noções do que acontece e por que acontece. Já foi falado de várias pessoas a respeito disso. E hoje vai ser falado no livro do Chico Xavier, que chama-se Mecanismo da Mediunidade. E nesse livro, que foi psicografado, então, e pelo espírito do André Luiz, conhecido André Luiz. A obsessão, pensamento e obsessão. O estudo da obsessão, conjugado à mediunidade, se realizado em maior amplitude, abrangeria o exame de quase toda a humanidade terrestre. Expressamos tal conceito à face do pensamento que age e reage, carreando para o emissor todas as fecundações, felizes ou infelizes, que arremessa de si próprio a determinar para cada criatura os estados psíquicos, que variam segundo os tipos de emoção e conduta a que se afeiçoe. Enquanto se não aprimore, é certo que o espírito padecerá em seu instrumento de manifestação, a resultante dos próprios erros. Esses desajustes, como é natural, não se limita à comunidade das células físicas, quando, em disfunção múltiplas por força dos agentes mentais viciados e enfermos, estende-se muito, especialmente, à constituição do corpo espiritual, a refletir-se no cérebro ou gabinete completo da alma, aí ocasionando os diversos sintomas de perturbação do campo encefálico, acompanhados dos fenômenos psicossensoriais que produzem alucinações e doenças da mente. Perturbações morais. Não nos propomos analisar aqui as personalidades psicopáticas do ponto de vista da psiquiatria, nem focalizar as chamadas psicoses de involução ou as demências senis, claramente necessitadas de orientação médica. Recordaremos, contudo, que na retaguarda dos desequilíbrios mentais, seja da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, como, por exemplo, as esquizofrenias e as parafrenias, as oligofrenias, as paranoias, psicoses, neuroses de multifária expressão, permanecem as perturbações da individualidade transviada do caminho
das leis divinas que as leis divinas lhe assinalam a evolução moral. Enquanto se lhe mantém internação no instrumento físico transitório, até certo ponto ela consegue ocultar o esconderijo da carne, os resultados das paixões e abusos, extravagâncias, viciações a que se dedica. Então, está falando que por nós mesmos, o que nós fazemos, seja por ignorância, seja por teimosia, seja por não querer saber nada, então nos leva a esses problemas todos, por causa da maneira nossa de agir, de pensar, né, de não procurar melhorar. Assim vive na paisagem social em que se transita, até que arredada de semelhante vaso pela influência decisiva da morte, não mais suporta o regime de fantasia, obrigando-se a sofrer em si próprio as consequências dos excessos e ultrajes com que, imprevidente, se desrespeitou. Torturada por suas ondas próprias, desorientadas a reagirem, incessantes sobre os centros e mecanismos do corpo espiritual, cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes, e porque o veículo de células extrafísicas que a serve depois da morte é extremamente influenciável, ambiente nas próprias forças, os desequilíbrios que a senhoreiam, consolidando-se-lhe desse modo as inibições que em futura existência dominar-lhe-ão temporariamente a personalidade, sob a forma de fatores mórbidos, condicionando as disfunções de certos recursos do cérebro físico por tempo indeterminado. Bom, vai ser falado agora sobre as zonas purgatoriais, que já foram faladas bem naquela parte que estava falando, que foi falado sobre o planeta Terra. As zonas purgatoriais, entendendo-se que todos os delinquentes deitam de si oscilações mentais de terrível caráter, condensando as recordações malignas que albergam no seio, compreenderemos as existências das zonas purgatoriais ou infernais como regiões em que se completam as temporárias criações do remorso, associando arrependimento, amargura, desespero, rebelião. Então, nós passamos por tudo isso depois que desencarnamos, que passamos para o lado espiritual e começamos então a rever esses quadros daquelas coisas que a gente fez nessa existência e até mesmo de existências passadas. Aí a gente fica vendo que o que a gente fez, que a gente não fez nada para melhorar, e sim para piorar. E então a gente começa a se arrepender, se amargurar. Remorso é horrível também. Bom, na intimidade dessas províncias de sombra, em que se agrupam multidões de criminosos, segundo a espécie de delito que cometeram, espíritos culpados, através das ondas mentais, com que essencialmente se afinam, se comunicam reciprocamente, gerando ante seus olhos quadros vivos de extremo terror, junto dos quais desvariam, recebendo de retorno os estranhos padecimentos que criaram no ânimo alheio. Então ele começa a sentir tudo aquilo, arrependimento, dor, amargura, remorso, e aparece diante dele aquilo que ele fez para piorar a situação. Claro está que, embora comandados por inteligências pervertidas ou bestializadas nas trevas da ignorância, esses antros jazem circunscritos no espaço, fiscalizados por espíritos sábios
e benfazejos, que dispõem dos meios precisos para observar a transformação individual das consciências em processo de purificação ou regeneração, a fim de conduzi-los a providências compatíveis com a melhoria já alcançada. Semelhante supervisão, entretanto, não impede que essas vastas cavernas de tormento reeducativo sejam imensas penitenciárias do espírito, a que se recolhe as feras conscientes que foram homens. Aí permanecem detidas por guardas especializados, que lhes são afins e que nos fazem definir cada purgatório particular como prisão manicômio, em que as almas embrutecidas no crime sofrem de volta o impacto de suas fecundações mentais infelizes. Tiranos, suicidas, homicidas, carrascos do povo, libertinos, caluniadores, malfeitores, ingratos, traidores do bem, viciados de todas as procedências, reunidos conforme o tipo de falta ou defecção a que se renderam, se examinados pelos cientistas do mundo, apresentariam à medicina os mais extensos quadros para estudos etiológicos das mais obscuras enfermidades. Deduzimos assim que todos os redutos de sofrimento, além túmulo, não passam de largos porões de trabalho evolutivo da alma, a feição de grandes hospitais carcerários para o tratamento das consciências envelhecidas. Nós estamos vendo que não é fácil. Tem muita coisa para a gente ir seguindo, lendo e estudando, que assim nós podemos tendo cada vez mais conhecimentos de nós mesmos, né? Porque tem gente que vem, nasce, volta, vai embora. Não toma nem conhecimento da parte física dele, nem do que ele aprendeu, nem do que ele precisa fazer, nada. E por aí vai, na outra encarnação, às vezes continua a mesma coisa, ou então acrescenta mais outra, mas às vezes nem sempre de grande valia. E assim vai. E vai passando 100 anos, 200, 300, milênios, que entre si vai e vem, sem nada, até que, de uma determinada maneira, ele começa a sentir que não é aquilo, que existe algo mais para ele, diante dele. Então ele começa a refletir, começa a pensar, nossa, quanto tempo, por que eu estou nessa? Por que eu tenho que fazer para sair disso? Então ele começa a usar a sua razão, a sua inteligência, começa a olhar em todas as direções. Sempre vem alguém para nos ajudar, gente. Na espiritualidade, os espíritos bons vêm, nos orientam, nos instruem, mostram os caminhos para nós. Agora, aquele que não quer seguir, paciência. Então ele fica batendo a cabeça dele até ele acordar, né? Até ele ver que não é por aí que ele tem que seguir. E por isso, gente, que há necessidade de nós estudarmos, de nós aprendermos sobre a vida de uma maneira geral, de ter conhecimentos, posso dizer, daquilo que a gente puder abranger, que a gente puder, tiver oportunidade de conhecer. Tudo que vocês tiverem oportunidade de conhecer, de aprender, não deixe para depois. Vai em frente, porque aquilo naquele momento pode não ser útil para você, mas futuramente, em outras encarnações, em outros momentos, na vida espiritual, nossa, por isso que foi dado aquele negócio agora que eu estou vendo como é que eu devia agir. E assim por diante. E depois a gente não faz as coisas
Não devemos fazer as coisas só pensando em nós, e sim no nosso próximo. Será que aquilo que eu fiz, aquilo que eu vou fazer, vai prejudicar aquela pessoa ou aquelas pessoas? Será que vai ser bom para mim e para os outros? É assim que nós devemos pensar, né? Então, como tal, vocês estão vendo os problemas das obsessões que foram acarretados por nós mesmos, como tudo o que acontece conosco. Nós mesmos fazemos jus para passarmos aquilo que nós estamos passando, que muitas vezes é doído, é doloroso demais. E a gente muitas vezes, como a maioria, nunca sabe por que está passando aquilo. Agora, diante de esclarecimentos de que ela mesma é culpada, que ela mesma que usufruiu tudo isso, aí ela começa a passar, a mudar de maneira de pensar, maneira de agir, né? E cada um de nós, viventes, nós devemos nos policiar cada dia. Nossa, estou com falta de paciência. Nossa, não devia falar assim, ter mais paciência com meu vizinho, ou dar atenção para aquele que está precisando, deixar ele falar, deixar ele explicar, né? Assim ele se sente melhor, mais feliz, mais contente de ter alguém que compartilha com ele. E assim é a nossa vida, gente. E com isso, cada dia, cada cisquinho que a gente for pondo na nossa caixinha de conhecimentos, vai ser um lucro para a gente, vai ser um ganho. Vocês vão falar, não estou usando isso. Sim, no momento não. Mas chegar uma hora que você vai precisar daquilo para resolver uma questão sua ou de outra pessoa. Então, continuaremos então falando mais alguma coisa, não hoje, e depois nós vamos passar para para um tipo de mediunidade, da qual vai ser bem, procurarei explicar da melhor maneira possível. Mas entendam, não é preciso decorar nada, nem ficar preocupado porque não entendeu, porque isso que está sendo dado são apenas informações de pessoas que têm fundamentos, dão fundamentos maravilhosos, passam esses fundamentos para nós. E nós, como eu já disse, é obrigação, é um dever de passar para os nossos amigos, para os nossos irmãos, que muitos não têm a oportunidade de estar lendo um livro, de correr atrás de uma biblioteca, de frequentar um centro para ouvir uma palestra, alguma coisa. Então, às vezes em 10, 15 minutos que ele observar, nossa, é por aí, olha, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. E por aí que a gente vai aprendendo e vai passando para outros. Não guarde nenhum conhecimento na sua gaveta, nem no seu armário, porque eles não precisam disso. Sim, um vizinho que está ali aflito, um parente que está desesperado com a perda de um parente, o outro que está desempregado não sabe que caminho tomar, porque a pessoa sendo ajudada, ela se sente melhor, não que a gente vai resolver o problema material dele, mas ele vai se sentir com mais força, com mais esperança para caminhar. E assim sendo, até a próxima, onde continuaremos esse problema de obsessão.